Cara, eu preciso disso todos os dias. Caramba. Eu preciso voltar para o Senhor. Eu preciso estar consciente, cara, que nada mudou. Que eu ainda sou o mesmo garoto que o Senhor encontrou em abril de 2009, sabe? Eu costumo pensar que eu acho que Deus gostava mais daquele menino do que do homem de agora. Sabe? Porque às vezes, ao longo do tempo, o tempo vai passando e você começa a acreditar que você não precisa mais tanto como você precisava antes, sabe? Tá. Eu tive uma experiência com o Senhor agora no sábado e eu sempre tive problema com essa figura heróica do homem do púlpito, sabe? De uma vida sem pecados, Sim. de uma vida perfeita. Cara, isso não é real. A nossa vida é cair e levantar, cara. Não adianta. A gente precisa todos os dias do Senhor. A gente não se torna perfeito quando o Evangelho nos alcança. E, cara, é uma batalha todos os dias. Só que poucos contam a verdade. Quando você olha a Bíblia, cara, a Bíblia não escondeu o ponto fraco de ninguém. Não passou o pano, né? Cara, a Bíblia não passou pano pra ninguém, Esculachou o pecado cara. de todos. Cara, Davi, tu tá apaixonado pela história dele. Meu Deus, olha que... De repente, o Davi pegou a Batseba. Cara, falou, mano do céu. Você tá apaixonado pela história de Saul. Pô, Saul tá vindo... Aí, cara, sabe? Então, o único que não deixou nenhuma marca de frustração no homem foi Jesus. Paulo deixou. Sim. Tiago deixou. João deixou. Cara, João, o cara mais dengoso, meigo do Novo Testamento. Agora, qual que é a questão? Nada conecta mais do que vulnerabilidade. Tá. É quando a pessoa olha pra você e ela se enxerga em você. Eu vou ser mais claro, cara. Eu nunca gostei de pregar de terno. Nunca gostei. Eu nasci dentro de um berço assembleano. Quando Deus começou a me dar essa, talvez um pouco mais de liberdade, através do respeito que eu conquistei da liderança, eu comecei a pregar de camiseta. E eu não tenho nada contra, Sim. sabe? Mas eu penso hoje assim claramente, cara, como evangelista, eu preciso ser, sabe? O cara tem que olhar pra mim e tem que dizer, mano, esse cara é igual eu. Boa. Ele sofre o que eu sofro, ele passa pelo que eu passo. Ele vai me entender. Ele vai me entender. Cara, olha só, o que eu vivi agora. No sábado, Tá. eu gravei uma série, sexta e sábado, em Paulínia, São Paulo. No sábado, eu tava preparando uma mensagem chamada A Oração que Acalma a Alma. Eu ia falar sobre quando o Tiago fala que se sabemos que ele nos ouve, temos a certeza que ele nos responde quando oramos em nome do Senhor Jesus, né? Cara, eu tô preparando essa mensagem. Tá. Pra É sexta e sábado. Pra sábado. Pra sábado. Eu gravo 8 mensagens a cada 2 meses. Tá. Então era a 7ª mensagem que eu ia gravar, ou a 6ª. Cara, eu tô preparando a mensagem e lá no meu coração, cara, e a gente sabe quando é a voz do Senhor, sabe? Não tem pra onde fugir, cara. Lá no meu coração eu ouvi o Senhor falar comigo. E ele disse assim: aonde é o teu quarto de oração na casa que tu mora hoje? E veja, não existe uma regra, não é sobre ter um quarto. Mas a resposta é não tem. Não tem mais o quarto. E aí o Senhor me lembrou de que quando eu tive um encontro com o Senhor, e eu construí a minha primeira casa, que era menor da que eu moro hoje, eu fiz um quarto de oração. E aí, cara, resumindo, eu tenho a memória de subir centenas de vezes na laje, ainda na casa em construção, precisando que Deus enviasse o recurso para que eu conseguisse terminar aquela casa. Eu me lembro de uma vizinha que um dia encontrou minha mãe depois da casa pronta, falou assim: olha, eu vi tantas vezes o David chorando em cima dessa laje. Caramba. Que eu sonhei junto com ele ver essa casa pronta. Cara, o Senhor me fez ver claramente que à medida que a gente começa a crer que não precisa mais tanto como deveria, a nossa dependência se esvai. Aí quando o João escreve para a igreja de Éfeso, ele diz: lembra de onde você caiu. Lembra. Volte às primeiras obras. Caramba. Sabe? Arrependa-se. Cara, eu não precisava falar isso para ninguém. Eu não preciso falar isso para ninguém. Mas eu fiquei pensando, cara, por que eu esconderia de alguém isso?
que eu fui cobrado pelo Senhor. Tá, caramba. Sabe? Porque eu sou um garoto ainda, sabe? Eu não tenho que provar para as pessoas que eu sou santo, eu tenho que provar para as pessoas que eu preciso de Jesus da mesma intensidade que eu precisava quando eu encontrei ele com 19 anos de idade. Eu preciso dele. E aí, cara, o Senhor falou comigo, eu mandei uma mensagem para minha esposa e disse: aonde é o nosso quarto de oração? Ela disse: não tem. E eu falei: aonde você ora? Ela disse: eu oro dentro do closet. E eu oro dentro do escritório. Mas não tem mais aquele lugar, sabe? Uhum. Porque também não tem mais aquele tempo. Cara, eu fui dormir inquieto com aquilo. Acordei no sábado de manhã, liguei pra minha esposa e falei: a gente vai ter esse lugar a partir de agora. A nossa casa tem muito filho, 3 filhos, um tá na escola, outro tá em casa. Então é mais difícil, então a gente vai sair de casa uma vez por semana. A gente tem um chalé aqui próximo. Uhum. E a gente vai para lá de manhã e vai ficar lá, no nosso momento com o Senhor. Ninguém vai interromper, a gente não vai ficar com o telefone. E foi hoje esse dia. Cara. Foi hoje. Por isso que eu cancelei o outro podcast. Sim. Porque eu queria vir para casa, cara. Eu queria viver isso de volta, sabe? Então hoje foi só o começo. E o que eu senti, assim, cara, hoje, durante o dia... pelas minhas decisões, por algumas coisas que eu fiz, cara, eu preciso muito mais. Sabe? Eu preciso voltar a esse garoto. E isso é uma luta de todos os dias. Mas que esses aferidores, esses sensores que a vida nos faz entender que a luz acende, são justamente o que mantém a gente na presença do Senhor. Porque não é sobre ter uma alta performance, não é sobre os números que você alcança. Porque tudo isso é passageiro, cara. Mas é sobre... você ter a certeza que o Senhor olha para você e diz: eu posso contar com ele. É um canal limpo, sabe? O Senhor não precisa de gente famosa, o Senhor não precisa de gente, sabe? Não é sobre isso, cara. Não é sobre isso. O Senhor só precisa de um coração puro, que obedece, que ouve, que teme e treme perante a voz dele. E acabou, cara. Então hoje... A minha luta não é sobre rede social. Eu nunca nem imaginei isso, cara. Sabe? Não é sobre isso, cara. Eu tenho vergonha de talvez pensar que talvez por um dia isso passou na minha cabeça. A minha briga comigo mesmo é manter o meu coração nele, cara. Todos os dias, para que os meus filhos olhem para mim e digam: cara, eu quero servir o Deus do meu pai.